1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu aprendi a gostar do idioma alemão. Eu sou a Luana. Deutsch, warum nicht? Hallo, ich bin der Bruno und wenn du das hier verstehen kannst, hast du höchstwahrscheinlich bereits einen Deutschkurs besucht. Gostei! A gente já viu que esses tais de cursos alemães aí funcionam, né? É bom porque se aprendeu alemão, entendeu, e se não, tá se sentindo como é que é no curso de alemão aqui, né? Então, Eu mais ou menos me senti assim. Se não entendeu, não volta mais pro alemão. Pois bem, pessoal, hoje o episódio é cursos de alemão e para isso convidamos o Bruno e a Luana e a Fernanda para gravar sobre esse pesadelo que é esses tais de cursos de alemão aí. Que gera muitos dias de choro. Muitos, Dores nossa de cabeça. senhora. Depressão. E então, pessoal, lembrando vocês aí nossas redes sociais, Alemanha Cast no Instagram, no Facebook. Se você tiver alguma sugestão ou reclamação, por favor enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br. Deixe seu comentário no site, envie a mensagem para o Instagram, indique o podcast para um dos seus amigos. Tem muita gente que não sabe o que é um podcast, a gente tem que divulgar para nossos ouvintes aí, para expandir um pouco mais o nosso programa. E se você quiser ajudar o Alemanha Cast para manter o nosso projeto vivo, basta acessar alemanhacast.com.br/apoie, onde lá você pode doar a partir de R$5 e manter o nosso projeto vivo e forte. E a gente tem um abraço hoje, Fernanda? Sim, eu queria mandar um abraço especial para Isabel Alencar, do Instagram Projeto Fui. É um Instagram super interessante que também mostra bastante coisa sobre a Alemanha. E espero logo poder gravar um podcast com você. É isso aí, galera. Vamos para a pauta. Was ist los? Was ist das? Was ist los? Was ist das? Was ist los? Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Bruno? eu sou o Bruno. O que você disse na introdução, né? Teve gente que não entendeu. Não, é brincadeira que a gente falando de curso de alemão agora. Eu falei que se você estiver entendendo o que eu estou falando aqui é porque você muito provavelmente já fez um curso de alemão. Né? Ou não, né? Porque quando você está fazendo curso de alemão aqui é todo em alemão. E tem muita gente que ainda tá no começo e fica naquela aquela viagem. Eles não falam em português durante A gente sabe bem como é. O choque é grande. E você, Luana? Quem é você na fila do Biergarten? Eu sou a Luana. Eu já tô aqui na Alemanha há uns 6 anos e na luta, como sempre, né? Fazendo mestrado e sempre aprendendo coisa nova, meu Deus do Mestrado em céu. alemão, né? Em alemão, Olha não só. é internacional, eu não falo inglês, ninguém fala inglês. É um pesadelo. Mas tá tudo certo, a gente vai aprendendo por osmose. Então, pessoal, hoje vamos então falar sobre cursos de alemão e eu queria saber de vocês. Por que vocês resolveram aprender alemão? Era algo que estava dentro de vocês? Você cresceu assim, quando criança, pensando em falar alemão? Ou como foi? Não foi assim, né? Era um sonho, né? Virar alemã era um objetivo de vida, então... Um dia eu acordei e falei, eu quero falar alemão. Fácil, né? Vou falar alemão, né? Não foi. Enfim, eu nunca tive interesse de falar alemão. Como vocês sabem, eu sou de Blumenau, uma cidade que as pessoas falam alemão. Falam Blumendeutsch. né? Falam Blumendeutsch. Outra coisa. Já tive contato com bastante pessoas que falam alemão, mas nunca na minha vida passou pela cabeça aprender alemão. Tanto que a gente foi aprender alemão obrigado. Quando se mudou pra cá, a gente chegou na Alemanha em 2017, no final, e foi aprender as primeiras palavrinhas em alemão aqui mesmo. Exceto aquelas que a gente já conhecia de Blumenau, né? Aquelas gírias, Mas né? tinha uma brincadeira que eu fazia quando era criança e eu fui descobrir na aula de alemão aqui na Alemanha que era em alemão. Sério? Sério? Qual é a brincadeira? Era aquela... Meni, mu. Eu cantava assim, Has bist du, mas é Haus bist du.
Eu também cantava. Quem assim. cai fora é só tu, então tu cantava em alemão e em português. Muito Ô, pessoal, só pra falar pra audiência, não me incluam nessa aí, viu? Eu também brincava. Cantava isso, né? Sim, nossa, exatamente. E você, Bruno, brincava disso lá em Fortaleza também? Demais, Fortaleza conhecidíssima pelas colônias alemãs. Não, eu sou de Fortaleza, nasci e me criei lá e realmente nunca tive contato nenhum com a língua alemã e nem com a cultura alemã no geral. E foi, nunca pensei, na verdade, até 2006, 2007, nunca pensei na minha vida que eu ia aprender alemão. De até conhecer a minha esposa que é alemã, né? Aí as coisas mudaram. Aí mudaram, aí as prioridades vão mudando. Mas não tem nenhuma cidade, por exemplo, no Paraná tem uma cidade chamada Wittmarsum. Não tem nada disso lá em Fortaleza, né? Rapaz, tem o Juazeiro do Norte, talvez. O Cariré, talvez tenha aí alguma influência que eu não sei, mas... Pode ser. Na verdade, eu não resolvi aprender alemão, né? Aprender alemão, eu tive que aprender alemão. Obrigado. Porque o marido veio parar na Alemanha de paraquedas e aí eu pensei, bom, eu tenho que aprender a me comunicar, porque, assim, as pessoas, elas falam inglês, mas não é um inglês bom, assim. A minha professora, no A1, ela falou assim, não, mas com inglês tu se vira. Cara, aqui em Stuttgart, tu não se vira. Não. Com inglês tu não se vira, só se tu estiver numa empresa. Aí as pessoas ali no teu meio ainda conseguem falar. Mesmo assim, agora na empresa que eu tô é um pouco mais tranquilo, assim, mas na empresa anterior era comunicados internos só em alemão. É difícil. Só E em aí eu moro numa cidade que não é exatamente em Stuttgart, é na região. E é super afastado, tipo, dá quase 1 hora de trem. Né? E aí eu ia no mercado e as vozinhas, os vozinhos lá falando Schwäbisch, não é nem alemão, né? Tipo, oi, tudo bem? Coisa, né? Aí não, aí eu tive que aprender e daí com o tempo eu ainda comprei um dicionário que traduz do Hochdeutsch pro Schwäbisch. comprei Schwäbisch pra pessoas Doom. E aí a gente vai aprendendo que assim, no final das contas, só com um som tu consegue entender o que aquela palavra é no Hochdeutsch, né? Então, assim, ajudou bastante no dia a dia, porque a gente aprende o Hochdeutsch, mas eles não explicam que no dia a dia eles não falam Hochdeutsch contigo, então eu Bruno, tive que fazer. Explica pra audiência o que é o Hochdeutsch. O Hochdeutsch é o alemão da Globo, né? Essa apropriação cultural nos outros podcasts que eu vi que eu achei muito boa, cara. É o alemão padrão, né? O alemão... Alemão padrão. É um alemão, eles falam que é o alemão que você vai ouvir na Alemanha inteira. Isso, mas o alemão só que não é bem isso que a gente é um alemão escrito, né? E que é falado também nos filmes, jornais, mas cada região é bem teoricamente diferente. É o que é ensinado na escola e o que a TV fala no jornal, vamos dizer assim. Mas no dia a dia tem o Schwäbisch. Mas o que é o Schwäbisch? Só pra explicar. É o dialeto do sul. O dialeto que tu não entende nada. É que nem aquela televisão antiga de tubo que não dá sinal e começa a chiar. É só isso que tu escuta. É isso, esse é o Schwäbisch. Sim, eu falo pro Tomás, às vezes quando eu vou no mercado, alguma coisa que um velhinho, porque a gente também mora numa... não pertence a Stuttgart, é numa cidadezinha, numa Dorf. As pessoas falam comigo, eu só fico fazendo que sim com a cabeça. Eu não sei se era pra dizer que sim ou que não, mas assim, gente, eu não entendo nada. Mas essa é uma estratégia boa, isso eu aprendi bem no começo. Se não tá entendendo, balança a cabeça e ri. É isso. Que vai 80% dá pra enganar, né? É porque a gente se preocupa em ser simpático, né? Aí tu ri e balança a cabeça. Eu já fui em loja e o cara falou, não entendi nada, deu Entschuldigung. E o cara falou assim, você não fala Schwäbisch? Eu falei, não. E as aulas na universidade também é um sufoco por causa disso. Porque os professores, como não é um curso internacional, eles chegam na aula falando do jeito que eles falam no dia a dia. Sim, com certeza, né? E tem um professor que parece que ele fala com uma batata na boca, então tu não entende nada. Isso é um problema, né? A gente vai falar um pouco depois dos cursos em si, mas assim, né? Se você é professor, você tem que falar bem declarado, Tinha né? que falar, tinha que ter dicção, né? Tinha que ter dicção. A gente sabe que não é bem isso que acontece. Mas tem aquela coisa, talvez, lógico, em si prejudica, sim, de certa forma, mas também às vezes pode ajudar, porque meio que tu se encontra naquela situação, eu não tenho pra onde sair, eu tenho que aprender, né? Aí talvez sim bater com motivação, não sei, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Ou desmotiva, né? Ou desmotiva mais ainda a pessoa desistir logo. Então a gente vai falar aí sobre os cursos, né?
A gente vai falar dos cursos aqui, que a gente mora todo mundo na Alemanha, né? Agora, se você estudou na Áustria ou na Suíça, enfim, em outro lugar que talvez seja diferente, eu gostaria que alguém da audiência mandasse um feedback para nós aí, pra gente compartilhar aí um pouco das diferenças de estudar alemão na Suíça, por exemplo, né? E ali no Instagram do nosso Alemanha Cast, a gente recebe várias perguntas, né? Perguntas recorrentes sobre cursos de alemão. Assim, no Instagram tem uma pergunta que eu recebo recorrente. Quase toda semana as pessoas me perguntam: mas Fernanda, no curso de alemão, em que idioma que eles ensinam alemão? Em japonês. Gente, daí eu falo, o curso é 100% em alemão. O meu curso que eu fiz, eu comecei no A1, eu fiz aqui na cidadezinha que a gente mora. As minhas professoras não falavam inglês. Talvez nunca falaram uma palavra de inglês, até pra mim nem faria efeito, porque eu também não falo inglês, mas o meu curso foi desde o A1 até o B1, 100% em alemão. Schwäbisch. Alemão ou E se elas não conseguiam explicar alguma coisa, era abrindo o YouTube, com mímica. Desenhar. Mas assim, não existe outro idioma no curso, gente. Não é em português, não é em inglês, é 100% em alemão. É difícil, né? Eu acho que se você não tem base nenhuma, é complicado essas primeiras... Até você começar a entender, assimilar as palavras. Eu não sei como foi o teu, Luana, e do Bruno, se também foi 100% em alemão. Comigo, quando eu comecei no A2 aqui, né? Aham. E aí eu já tinha inglês, diferente de ti, né, Fernanda? E aí... Só que obviamente, não quer dizer nada, porque alemão é uma coisa que é de outro mundo, né? Então, mas a minha professora sabia francês. Então, ela pegava o meu dicionário de português, alemão, português, e aí ela achava a palavra direto em português. Poxa, e me mostrava que legal. assim, isso aquela aqui... língua romana, né? Lembra um pouco. Bastante coisa parecida, né? Interessante. Esse de começo aí é complicado, né? Acho que até começar a entrar na cabeça, acho que é difícil, né? E o Bruno já teve uma boa professora, né? Se bem que a gente tentou no começo realmente sempre falar em alemão, mas a gente desistiu depois de um dia. Porque a gente se conheceu em português, né? Aí do nada, vamos começar agora a falar alemão, não deu certo. É difícil, né? Isso é outra pergunta que as pessoas fazem pra nós. Que idioma a gente conversa em casa? Até tem uma situação bem engraçada que logo que eu cheguei, eu fiz essa mesma pergunta pra Luana. Sério? Eu nunca vou esquecer que eu perguntei pra ela: Luana, tu e o teu marido falam em alemão em casa? Dela assim, não, a gente fala em português. Daí isso ficou na minha cabeça durante muitos meses. Depois eu fui entender, gente, não tem como eu e ele falar em alemão, eu e o Tomás, não existe. Mas é o mesmo caso do Bruno, né? Pra mim, pra gente é difícil. Que criou um Mais que ela é costume, alemã, mas vocês se conhecerem em português... E ela fala perfeito português, a gente se conheceu em português, é mais fácil. A gente só fala em alemão quando a gente tá no Brasil. Pra ninguém Fortaleza, que é pra ninguém entender. Se fosse em Blumenau, ia ser mais difícil. Mas em Fortaleza ainda dá pra fazer isso. Olha, isso é uma boa ideia. A gente também trocou umas palavrinhas em alemão lá no Brasil. Mas o que acontece às vezes é quando tu vem da tua rotina, que tá falando o tempo inteiro em alemão, e de repente aí tu começa a falar em português e daí as palavras só aparecem na cabeça em alemão. E aí sai um alemão em português, um troço meio esquisito, uma coisa de Blumenau, assim, né? Sim. Mistura Blumenau. português com alemão, assim. Aí mas... Isso acontece, na primeira, ou na segunda, até a segunda hora que tá em casa, que chegou, aí tu começa a descansar e aí volta ao normal. Isso acontece com a gente bastante também. Agora, depois de 10 anos que eu tô aqui, que cada vez mais o português está se alemanizando, né? Isso, Porque tem muita palavra específica, né? Que meio que só usa no contexto aqui na Alemanha, sei lá, como estação de trem principal ou alguma coisa tipo. Você não vai traduzir isso para português, então você fala de um alemão mais rápido, né? E isso acaba misturando. Eu tô me policiando mais agora por causa da educação do meu filho. Porque eu tô querendo realmente ser consequente em só falar português com ele, minha esposa só alemão. E é interessante realmente você tentar manter o máximo da língua possível, né? Se eu começar a misturar... Uma pra ele também, pra ele também é complicado. Se mas começar a trocar as palavras em alemão, ele já vai... Pois é, ele vai ficar todo confuso. Se fosse em Blumenau, seria um Blumendeutsch. Blumenau é ser consequente. E o filho do Bruno é muito fofo, gente. A gente fala em português com ele e responde em alemão. É uma fofura que não tem explicação. É legal. Outra pergunta que alguns seguidores nos fizeram, indicação de livros, né? Assim...
pegar um livro e, né, morando no Brasil, estudar ali, eu acho que... Bom, Então, eu só tenho livro em alemão aqui, que eu comprei aqui, né? A questão eu acho que tem que ter bastante força de vontade, né? Você pegar um livro e estudar gramática. Você tem que ter muito motivado. Tem que tem que ter um target, né? Tem que ter um objetivo bem claro, assim, sabe? Manda eu acho se quer vir estudar pra cá, de repente. E tal, mas... Enfim, né? Cada um sabe a sua forma de estudar, né? Mas sei lá, né? Várias pessoas assim mandam: Fernanda, qual o livro que você usa do alemão? Eu até posso passar o livro que eu uso, entendeu? Só que pra pessoa estudar sozinha... geralmente também vai na escola, a escola já tem, né? E outra questão também que várias perguntas já vieram é: quanto tempo demora para ser fluente? Pô, 2 encarnações. A vida toda. A Lu que tá 6 anos e o Bruno que tá 10 podem falar melhor que eu. É que depende o contato que tu tem. O meu contato é na universidade, na aula, e ainda assim, como as pessoas... Algumas pessoas sabem como é difícil fazer amizade com alemães de início. E 6 anos é início. Pra eles? Pra eles. Então é muito difícil tu entrar naquela panelinha. Então, assim, o meu falar na aula de alemão é com os estrangeiros. E os estrangeiros falam tão bem quanto eu. Alemão. É natural, eu acho. Mas assim, alguém que trabalha com alemães, que tem que falar todo dia alemão, eu acho que em 2, 3 anos já tá fluente. Que não tem outra opção. Eu também sou como a Lu, ela ainda faz universidade, mas eu só faço curso de alemão. Todo mundo que estuda comigo é estrangeiro, eu não tenho. Ou seja, não tem ninguém fluente. Não tem ninguém. E eu acabo não tendo contato com as pessoas também. Claro que é mais fácil pra gente que tá morando aqui aprender o idioma. Só que assim, que nem eu falo, eu posso passar o mês todo sem precisar falar alemão com ninguém, porque eu vou no mercado sozinha, eu vou na DM sozinha, eu faço tudo sozinha, entendeu? Daí chega aqui e tá gravando podcast em português, né? Isso! E a gente em casa acaba falando português. Sim. E até os nossos amigos aqui falam português. Enfim, mas eu acredito... que nem a Lu já tinha conversado comigo, que uns 4 anos você está falando ok, né? Consegue compreender. Já consegue entender. A gente que tá há 2 anos, eu entendo bastante o que as pessoas falam, quase 100%. Só que pra falar, falta bastante palavra ainda, entendeu? Falta muito vocabulário. Mas agora eu tô com 2 amigas alemãs, assim... bem alemãs mesmo. E aí, esses dias a gente... Bom, a gente tem se encontrado várias vezes e esses dias a gente saiu. A gente foi... Porque uma é viciada no idioma espanhol, adora tudo que envolve esse idioma e a cultura. Então a gente foi numa festa de salsa. Era um bailão, sabe o bailão do CTG? Salsa, né? Era aquilo. Só que como a gente não sabe dançar, né? Nem dois pra lá, nem 2 pra lá, nem 2 pra cá. Então, aí... Mas enfim, o que eu queria dizer é que a gente conversando tudo em alemão e falta palavra. Falta palavra o tempo inteiro. E eu já tô 6 anos aqui, Mas é a mesma questão pra mim no inglês. Tipo, eu falo assim, se me perguntar se sou fluente, a minha resposta vai ser com outra pergunta. Fluente pra quê e aonde? Pois é, isso que eu ia falar eu não agora. consigo ler um poema, sabe? Eu posso entender um pouco dali. Eu mal entendo um poema em português, né? Pois aí que tá. Né? Então, pro trabalho, eu acho que eu me viro. Mas se é pra ter um dia a dia e tal, já percebi que teve situações que eu precisava falar inglês e eu não tinha o vocabulário também, sabe? Então é diferente, sabe? Enquanto você não tiver inserido mesmo, eu acho que... Também a primeira pergunta é o que é fluência, né? Qual a definição? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo a fluência, posso explicar o que é fluência? Vai, que é bom. É quando tu consegue falar e entender sem esforço. Como se tu fosse um nativo. Então, mas aí que tá. Você falar e entender sem esforço ou como nativo? Que eu acho que tem uma diferença, não tem? Não, nativo fala sem pensar, né? Tu vai falando como se tu estivesse falando em português agora comigo. Tu tá falando em alemão, entende? Não tem dificuldade em entender textos difíceis. Porque, por exemplo, conversas difíceis em nenhum tema. Tu consegue se virar em qualquer tema. Ok. Né? Então, lógico, assim... o vocabulário sempre vai ter, eu acho, independente de quantos anos tu mora aqui, sempre vai ter algum... Até em português, né? É assim que você, quando você não entende de um tema, você tem dificuldade. Fala aí, Bruno, o que é um penal? Por exemplo, eu acreditei a minha vida toda que era fluente em português e hoje descobri que o penal não é o código. Que o penal não é o código, né? Meu Deus. Penal é um estojo, gente, é isso mesmo. Penal aí, a audiência, o pessoal que não é do Blumenau, que Blumenau é uma bolha ali. Gente, eu não conseguimos acreditar que o pessoal não sabe o que é penal. Então, só como exemplificando isso, pegando o gancho aí pro nosso tópico, como tem isso,
no Brasil, aqui Imagina também tá que cheio. demais. Sim, eu E aqui tava... a história é muito mais longa ainda, né, do idioma, é muito mais antiga Mais do que o desenvolvimento nosso da língua. português e tal. Então o desenvolvimento da língua é muito doido, né? Você falou do Schwäbisch, tem palavras específicas que só fala aqui na região, então é bem complexo, É, né? Tem um Próprio exemplo verbo em muda, alemão né? que eu tava falando com as minhas amigas e eu fui falar, em vez de falar igreja, eu falei cereja, né? Nossa, isso aí eu tava... Cada pronúncia. Nossa, é muito difícil. Com essas mesmas amigas que a gente foi na festa de salsa. E aí elas riram, porque é engraçadinho, né? Elas entenderam. Mas daí eu falei pra elas que eu tenho muita dificuldade em falar cereja e Eu igreja também em alemão. tenho. Eu Alguém acho que fala aí pra todos nossa têm. audiência. Fala. Alguém sabe falar os dois Bruno sem deve saber. dificuldade? Tem a Kirche, que é a igreja, e Kirche, que é a Isso. cereja, né? Porque tem o S. Olha, você SH. falou, eu entendi agora, bem direitinho. Gente, pra mim Dá é uma igual. entonação, né? Mas- O SCH tem um som de sh, né? Que no caso a cereja é Kirche. Mas elas mesmo falaram que Mas entre tem os dialeto. alemães falam entre tem eles dialeto, diferente. tem inclusive um colega meu alemão que ele vem da região que ele nunca fala o sh, tipo do ich, Kirche, ele não fala o CH, ele fala pra onde ser tudo como se fosse SH, né? Então pra ele é quase a entendi. mesma Então pra coisa. ele cereja e igreja é o mesmo. só fala- Tipo, é o contexto que vai definir. Isso, é o contexto vai definir. Lógico, mas no alemão da Globo, né? O alemão, no alemão padrão seria, no caso, essa diferença, né? Entre falar osh ou sh. Só que. Mas esse negócio de fluência é interessante. Eu acho que fluente é, quando, é na comparação com outras pessoas. Por exemplo, eu comparando com alguém que tá começando agora, eu tô fluente, né? Eles sempre vão achar que eu tô ótima. Sim. Até porque a pessoa também não... Como ela tá aprendendo, ela também não vê tuas falhas. Ela não vê as falhas. isso é- Exatamente. Isso é muito engraçado, assim, quando... Tipo, agora que eu entendo um pouco mais, eu olho quando uma pessoa tá aprendendo, você vê que ela tá fazendo falando alguma coisa errada. Mas quando você não sabe nada, nossa, como você fala bem. É. Não. O próprio alemão fala, eu já ouvi várias Meu vezes, Deus. até ultimamente, ai, como tu fala bem, mas aí eles me comparam com as pessoas que estão tão- aqui há 40 anos. Sempre é Mas é porque eles vivem numa comunidade deles, não tem a necessidade, né? toda essa. E aí eu li em algum lugar, que eu não lembro aonde, que diz assim, se alguém te elogiar, não acredita. Não acredita. Fala obrigado, tudo bem, ok, mas tu não tá tão bem assim, tu tem que sempre estar buscando melhorar. Pra gente Eu percebi que eu não tava tão bem assim. A hora que eu entrei na universidade, na verdade não é universidade, é na Hochschule, né? Mas é uma equivalente, mas não é universidade. E ali eu vi que eu tava pedalando. Pedalei um monte, tô pedalando. Né? Não... Mas enfim, isso deles elogiar é engraçado. A gente tem alguns amigos, até tem uma vizinha que a gente sempre encontra ela. Quando a gente vai na casa dela, que a gente fala alemão, ela começa a elogiar. Porque ela só fala alemão, ela não fala português nem inglês com a gente, né? É 100% em alemão. Ah, isso é legal. Gente, ela começa a elogiar a gente. Meu Deus, como você tá falando bem. Tipo, a gente não fala bem, entendeu? Mas pra ela, que ela viu o quanto a gente falava, um Ou quanto exemplo. a gente não falava. A gente não falava. Há 3 meses atrás, gente, ela fica tão feliz. Isso é uma coisa até motivacional. Aí, pra Isso você. é muito motivacional. Lógico, você começa a estudar, quanto mais você estuda, mais você sabe Isso, que não você vê sabe que não nada. sabe nada, né? Sim. Só que, cara, 6 meses aqui, você aprende muita coisa. Sim, Dá sim, pra sim. desenrolar Tu tá legal. imerso, né? Você tá imerso, você liga a TV, você liga o rádio, você vai falar com alguém. Então, pra você, a sua percepção é baixa, né? Que você não tá aprendendo. Só que as pessoas que te vê de vez em quando, elas notam isso. Isso, é. sabe? Assim, quando é uma pessoa que vocês veem e que reparam a evolução, tudo bem. Mas quando é uma pessoa que tu vai ver uma vez quase nunca, aí tu fala assim, Ou pô... você trocar 2, 3 palavras ali, onde é que fica tal Isso, coisa? daí ele- Você não precisa. Você fala bem alemão, gente, isso é o básico. Eu já dei É, muita isso, informação isso. pra pessoas perdidas, ajudar a comprar Isso. ticket na Banro. Tudo Várias vezes que eu as fiz. pessoas já acham que você é alemão, né? Vai fazer o cara. A gente vê como é teu nome e fala, alemão. Aí eles, nossa, como você fala bem e tal, mas É porque tem umas coisas que fazem parte de um esquema, né? Tipo, se tu decora aquilo, é sempre aquilo no dia a dia. Então, tu vai no restaurante, ich möchte gerne, ich hätte gerne, e tu fala o que tu quer. É sempre isso. Então, a hora que tu aprende aquilo, decora isso porque tu vai usar isso. Não é uma coisa que tu aprendeu e não vai mais usar, né? Então, tem algumas coisas que fazem parte de um script e aquilo... A gente acaba ficando É fluente. tipo os verbos com preposição, né? É só assim que você aprende. Adjetivo com preposição e substantivo com preposição. Meu Nossa, Deus, gente, vamos eu não parar de quero falar lembrar disso, não, disso. gente. Cara, é bom demais. Mas aí, pra concluir nossa introdução, a mensagem que fica, nunca acredite. Nunca acredito. No elogio alemão. Não acredito. Estude pra ficar fluente.
Station Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A gente falou aí de níveis e A1, B1, mas o que é isso? Bom, esse é o quadro europeu comum de referência para línguas. É um padrão europeu também utilizado em outros países para medir o nível de compreensão e expressão oral e escrita em uma determinada língua. Então, os níveis vão do A1, que seria o mais básico, até o C2, que é o mais avançado. Isso vale para o alemão, vale para o inglês, vale para o espanhol, para diversos idiomas. E as escolas, acho que hoje em dia praticamente todas aqui na Alemanha, pelo que eu sei, se alguém souber de outra informação, por favor me avisar, elas seguem esse padrão. Ou seja, se você não sabe nada de alemão, você vai chegar lá e vai começar no nível A1. Mas Luana, o que é o nível A1? O nível A1 é tu aprender... Uma criança em Blumenau, né? É uma criança. Não, falar em sim, a gente falando em alemão, eu me sinto uma criança toda vez que eu falo, né? O A1 é tu aprender o alfabeto, é tu aprender a se comunicar, pelo menos foi o que eu aprendi no A1, telefonar pro médico e conseguir marcar uma consulta. É tu conseguir... A1 já? Rapaz, esse A1 foi bom, hein? Eu vou falar pra É porque eu precisava aprender rápido pra fazer o quê? Números também. Então, é que também o teu caso foi um pouco diferente. Ela precisava do A1 pra fazer a prova aqui por causa do visto, entendeu? Eu tive que ser super ninja. Okay. Um meia-dois, assim, né? Tipo isso. E aí eu aprendi o alfabeto, que é meio parecido com o brasileiro, só mudou algumas coisas ali. Os números, como tu liga pro médico e marca consulta, como tu vai num açougue e pede carne, o meio quilo deles, e aí... Deixa eu ver o que mais. Acho que foi basicamente isso. Assim, é bem muito simples, não chega a você elaborar uma ideia, né? São tipo perguntas como você vai, isso é. Quero aquilo. Assim, é o início do small talk, né? Como você está, eu tô bem, blá 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 blá. E até a pronúncia, né? De algumas. Que tem alguns macetes que se você sabe, então, você vai conseguir pronunciar corretamente. Foi no A1 que eu aprendi a palavra que eu mais gosto, que é o Entschuldigung. Essa palavra, a hora que eu vi, nossa, dá gente. medo, né? Você lê Essa palavra dá medo. Eu e a Fernanda, a gente vê umas palavras, às vezes eu falo pra ela, nossa, tu lembra como era difícil essa palavra? E hoje em dia sai quase que natural, sabe? É muito engraçado. Eu acho que eu gostei pelo desafio, porque a professora falou, essa palavra a maioria das pessoas erram. Eu falei, Entschuldigung. E eu me senti poderosa naquele momento. E aí saiu e foi. Pra gente até uma palavra que a gente tinha muita dificuldade, ela Flughafen. Gente, que é aeroporto. É porque... Agora pra gente sair uma coisa tão natural, nem dá pra acreditar que a gente tinha medo de ver a palavra. Mas é engraçado, né? Em inglês, airport. Em espanhol, aeropuerto. Em português, aeroporto. Em alemão, Flughafen. É que nem caneta, né? Caneta, penha. Assim, a dica que a minha professora passou no início, que foi super... que me ajudou muito ao longo dos níveis... É tipo, quando tem uma palavra comprida, tu sabe que ela é composta e às vezes ela tem 2 ou 3 palavras, então tu tem que pronunciar cada palavra como se fosse uma, não como se fosse uma palavra como se fosse uma só, né? Porque no inglês tu fala assim, vum, e no alemão tu tem que falar X, Y, Z. Sim, entendi, pausadamente, isso, né? pausadamente. Porque e esses macetes eu acho que você começa a anotar ali no A1, né? No A1, ela me falou, e aí naquilo, quando eu fui começar no A2, no B1, blá blá blá, aí eu fui vendo, eu observava a palavra, via onde terminava a primeira, via onde terminava a segunda, se tinha mais uma, via onde terminava a terceira, e começava a pronunciar a primeira, a segunda e a terceira, daí não tem erro. Mas aí depois vem o A2, né? Que já dá uma incrementada nisso aí, mas aí começa a gramática, né? O A2 pelo quadro europeu, é saber se comunicar em alemão em situações cotidianas, entender frases, expressões relacionadas a temas comuns, como a própria pessoa e a família, compras, trabalho, amigos, local onde vive, é a capacidade de troca de simples e direta informações sobre coisas comuns em situações do dia a dia, entender conversas breves, mensagens de telefone, informações de rádio ou anúncios simples de jornal. Comunicação suficiente para satisfazer as necessidades básicas, que a gente chama de nível básico. Eu ia dizer, a controvérsia. Eu ia falar que assim, gente, entender por telefone é uma coisa que no
A2 pra mim, Impossível. é Não, impossível, é gente. difícil, É muito difícil, até porque assim, quando você liga até pra marcar um médico, eu até converso bastante com a Luana sobre isso. Quando você liga, a pessoa atende, eles falam muito rápido. Eles entendem que você fala fluente. Eles vão já também falar aqui 1 milhão de vezes no dia. E eles ficam bravos quando vê que tu não tá entendendo. Isso mesmo. E é isso o detalhe que a gente falou na introdução, de quando você fala algumas frases bem pronunciadas e tal, automaticamente a pessoa do outro lado assume que você manja. Isso! Mas não é necessariamente que você pronuncia. Eu particularmente acho que a gente brasileiro, como sendo nativo em português, não é tão difícil você aprender o alemão, a pronúncia. Sim, sim. Não, Tem não é, poucos não é. fonemas diferentes, Isso, sabe? é. Eu acredito que deve ser bem mais fácil do que, sei lá... É mais fácil que inglês. Que aprendeu árabe, né? Falar. Deve ser bem mais fácil pra sim. nós. Então eu acredito que se a gente treinar, a gente consegue pronunciar certinho as Sim. coisas em alemão. Eu acho até mais fácil que inglês, tá? Isso, Eu acho, na minha opinião. é sim. Então, às vezes, você solta alguma frase bonitinha ali e os caras acham que sabe. Que tu fala pau, super, né, cara? E não, é. cara, você não consegue entender. Na minha opinião, A2 você é difícil, Não cara. entende isso. É Não entende, não. Eu acho, mas eu não sei se eles colocam nessa definição. Na verdade, eu já acho que o nível A2 seria a consolidação do A1 com um pouquinho mais de gramática. Isso. Porque tu começa a aprender Nebenzados, que é o vai. tipo, já Isso. O que é Nebenzatz? É quando o verbo vai pro final da frase. E aí, é uma delícia, cara. e aí simplesmente, pô, por e exemplo- quando tu usa dois verbos e eles vão pro final da frase, quem vai primeiro e quem vai depois, né? Aquela frase que tu começa a falar e no final esqueceu o que ia falar. Eu vi, gente, eu vi no noticiário, faz tempo, no jornal, o político falando. E aí eu percebi, no início eu não sabia tanto alemão, né? Eu percebi que ele começou com weil. Quando ele falou weil, eu fiquei prestando atenção. E a frase foi. Sim, foi. não, tu já esqueceu. Eu já tinha esquecido o que tinha começado, o que Fazer frases era. curtas em alemão. E eu pensei, ele vai esquecer o verbo. Ele não vai saber como Sim. terminar a frase, mas ele terminou a frase. Terminou a Ah, mas frase. é a prática, né? Ele terminou a frase. O cara manja, É. né? A gente gravou um outro Alemanha Cast sobre o idioma alemão. Inclusive, audiência, se vocês quiserem ouvir, a gente gravou o Alemanha Cast número 16 sobre o idioma alemão. Lá a gente falou um pouquinho sobre verbo no final da frase. Por exemplo, aqui você não falaria eu vou comprar uma cerveja. Eu vou cerveja comprar. Eu vou cerveja comprar, exatamente. É estranho, né? Ou eu pra uma cerveja com, né? Se o verbo você para, enfim, galera, a gente não vai entrar em detalhe porque aqui a gente vai falar mais do curso, não dos perrengues do idioma, né? Mas enfim, escuta lá o Alemanha Cast 16. Bom, então começa a chover gramática no A2, né? A2 chove grau. Pra Meu mim, Deus do eu acredito céu. que o A2 é o nível mais importante Isso. do alemão. É, eu a acho base. também. Se você não fez um A2 com qualidade, você vai ter dificuldade No pro resto da vida. Isso. Tipo, quando eu fiz o B1, uma menina entrou, ela tava na história do tipo, eu sei falar super alemão das ruas, mas eu não sei a gramática. E ela entrou direto no B1. Só que o B1 é uma gramática que já tá um pouco mais evoluída, né? Isso comigo. E aí ela começou a meio que, não vou dizer, eu não vou julgar, mas assim, ela começou a travar a turma, né? Porque daí ela começou a falar e toda hora a professora tava interrompendo. Tinha que parar por causa dela, né? E aí a gente falou assim, olha, o A2 era pra ti, não era aqui, não. Sim, com certeza. Não eu quer dizer tinha- porque a pessoa consegue falar que ela Isso. sabe a gramática. Não. Eu tive esse caso também no meu curso na época, porque tinha umas duas mulheres da Polônia que falavam muito bem alemão, tipo, alemão da rua mesmo, mas porque a região delas antigamente era parte da Alemanha e meio que cresceram com o alemão também, só que não sabia nada de gramática. Aí é complicado. Falava muito bem, entendia praticamente tudo, mas não sabia nada de gramática. Aí complicava e travava realmente tudo, Isso, né? travava. Porque a professora tinha que estar o tempo todo, porque o objetivo dela é ajudar Todo as mundo tem que pessoas, aprender. né? Como vocês não tem que aprender e também Então- tem que passar na prova, né? É, E sem saber a gramática complica. Depois disso, então, vem o B1, que é o nosso famoso B1. Que a galera tem aí uma dorzinha de cabeça nesse aí também, né? O que é o B1? O B1 é saber conversar sobre diversos temas em idioma alemão de maneira simples, entender a língua padrão claramente, articulada em assuntos conhecidos como escola, família, trabalho, lazer, saber se expressar e compreender as pessoas durante viagens, em situações familiares e áreas de interesse pessoal. Capacidade de comunicação média, sabendo descrever experiências, acontecimentos, sonhos, esperanças e objetivos e explicar ideias e planos e intenções de uma forma compacta.
O nível B1 é solicitado nas universidades e no Ausbildung. É, mais ou menos. Na verdade, as universidades estão pedindo é o B2, né? B2 e C1. E, na verdade, a universidade curso, é mais C1. Depende do curso, Porque o B1, ele é muito básico. E eu não recomendo entrar com B1 na universidade, porque tu vai apanhar. Tu vai pedalar muito, 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 muito. Até com um nível maior também, né? Porque quando você só aprendeu ou só tem um nível de alemão do curso, porque você não tem o nível mesmo, né? Você aprendeu na teoria, na gramática, mas falar e desenrolar no dia a dia é outra coisa. Mas assim, com o B2 tu já vai saber descrever um gráfico, tu já vai saber se comunicar, né? Porque tu vai ter que explicar as coisas e é isso que tu vai precisar na universidade. Então tu vai aprender essas palavras, essas frases, porque tu vai começar a aprender aquele Nomen, Verb, Verbindung. Luana, você que eu tem tenho toda... vontade de chorar só de pensar, gente. Eu tô aprendendo isso. Qual é esse, né? Então Nem é explica bom pra lembrar, nós. Bruno. Nem é bom lembrar. Explica pra audiência o que é isso. Eu não lembro, não. Sumariza. Uma O sentença. Nomen, Verb, Verbindung é quando tu tem uma opção, numa frase escrever com um verbo que vai explicar tudo o que tu quer falar, ou tu pode usar um substantivo com um verbo e uma preposição. Agora, tipo a Nazaré calculando aqui. O melhor meme da internet. E assim, é incrível porque a gente não pensa que uma preposição pode mudar totalmente. O substantivo com a preposição muda totalmente o significado. Não, muda totalmente. É tipo expressões, Bruno. Umas expressões. Expressões. Isso, expressões. Eles chamam de nome verbo. Isso, gente, eu tô aprendendo isso no meu curso. Expressões idiomáticas ou... Tipo... Isso. Em vez de tu falar uma frase com verbo, tu usa... Sei lá, já tudo organizado, vamos colocar tudo embaixo do chapéu. Isso. Ou aquela pessoa tá louca, ela não tá com você das xícaras, né? Isso, você não pode... Da xícara eu já ouvi isso aí, não tá na xícara não. E você não pode nunca traduzir, porque não faz Tem que sentido. traduzir o sentido, né? Pra vocês terem ideia, o Mas dia que tem eu muito aprendi boa, tem isso, eu até peguei o trem errado, gente. Eu fiquei dentro do trem numa estação que todo mundo desceu, eu fui a única pessoa que ficou dentro do trem. Ficou pensando na expressão. A Fê me mandou um áudio. Gente, esse dia pra mim foi tenso. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro desse dia. Pô, tem inclusive uma expressão dessa no Schwäbisch, no dialeto aqui, que é muito boa, cara. Qual? Que é o das Lebenskein-Schlotzen. Que eles falam que a vida não é um pirulito. Ainda bem, né? Já pensou? Quando o cara fala, pô, tá ruim, tá difícil, não tá complicado, a vida não é um pirulito, né? Mas tem uma versão cearense dessa aí também, não tem? Deve ter, não sei igual, mas né? rapadura doce, mas não é mole, não. Essa expressão aí é cearense, mas É mesmo, cara. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Enfim, mas o nível B1 a pessoa B1, consegue se comunicar sozinha, ela pra conseguir ir no médico sozinha, fazer tudo sozinha. Eu dou o meu exemplo. mais ou menos, né? Não é bem assim, mas não é bem o que tá escrito Na lá. verdade, esse aqui é só uma regra pra conseguir classificar, né? De novo, né, gente? É um sistema que foi padrão. criado, uma tabelinha pra separar, mas isso é idioma, né? Não tem como. Não tem É aquele como. só que não depois, né? Enfim. E o mais engraçado é que quando tu fala pra um alemão que você tá no nível B1, eles subentendem que você fala super bem, que você já é fluente em alemão. Quando eles sabem que existe essa regra, né? Isso, quando eles sabem que existe a regra, eles falam, nossa, você já tá no nível B1, não sei Eu o quê. aposto que menos de 50% dos Mas não é alemães bem assim. sabem Sabe que nada. existe. Não. Menos, né? Bem. Não. Nossa, faz nem quando eu ideia. falo assim, Só quem tem a ver mesmo, ou quem altamente estuda uma língua por fora, né? Quando eu falava pra pessoas que não tinham a ver, elas ficavam me olhando com aquela cara de paisagem, assim, ó. Na época que eu fiz o meu curso, que eu fiz a Ausbildung, eu tive a oportunidade de fazer a prova do B2 em inglês, que eles ofereceram, então eu fiz logo. E eu lembro que pra mim era claro, B2, C1, C2, tipo, era tudo claro, eu sabia mais ou menos o que era, e ninguém na sala sabia o que era isso, né? Ficou, pô, mas o que é B1, o que é B2? Nossa. Porque os caras Todos os realmente nunca alemães. tiveram contato, né? Caramba. E quando eles aprendem inglês na escola, eles estão aprendendo lá desde o o inglês começo do padrão. primário e tal, então não tem que seguir uma língua Na estrangeira. verdade, assim. quando eu aprendi inglês, não tinha essas coisas. Não, eu também, nem- quando eu fiz curso de inglês, tem- era como é o nome outro? beginner, Isso, Mas tem elementary, certificado, né? Tem um certificado beginner, internacional. medium, upper intermediate, Isso, advanced, essas coisas, advanced 2. Foi tipo isso. Tem um testezinho, né, que você faz que é... Tem É, TOEIC. que inglês, o inglês TOEFL, tem o TOEFL, Tem tem o o TOEFL IELTS, também. pode Mas ter TOEFL é pra quem IELTS, tá na tem umas universidade. paradas aí. tem TOEFL, tem IELTS, tem vários sistemas de prova, depende do... Complicado. Enfim,
Depois desse B1, nosso famoso B1, vem o B2, que é o que a Fernanda está fazendo agora. O B2 é o que eu estou agora, gente. O que é o B2? É saber interpretar textos mais complexos e conversar normalmente em alemão. Normalmente Entender alemão. a essência de textos mais complexos e saber expressar-se de forma clara e detalhada. Saber conversar sobre as coisas básicas da sua área profissional, capacidade de comunicação fluente, sabendo falar normal, como nativos. Eu vou dizer que pra mim, eu tô discordando disso. Como é que eu vou conseguir me expressar normalmente e ser compreendido por um alemão? Luana e Bruno, vocês já estudaram há mais tempo. Vocês acham que com o B2 você consegue realmente se expressar sem nenhum esforço como um nativo? Nem com C2 dá pra... Nossa senhora! Demora 10 anos, né? Nossa, ó. Lu e Bruno, vocês que já moram aqui há mais tempo, um tá 10 anos, o outro tá 6. Eu que tô no nível B2, eu posso dizer que eu não consigo me comunicar sem esforço, não consigo me expressar normalmente, ser compreendida por um alemão. Realmente, conforme tá aqui no quadro europeu, com B2 você consegue se comunicar e ser compreendido normalmente por um alemão? Depois que tu termina o B2, não. É pelos meus cálculos? Não. Não. Tá, pelos cálculos de vocês, são quantos anos? Só pra mim fazer a conta. Assim, com o teu contato com o alemão, né? Assim, hipoteticamente vai aí 2 anos depois do B2. Tanto É que sempre depende muito da prática, né? vai da pessoa, É um né? bom pessoa, da incentivo, prática. é um bom Vai da incentivo, pessoa, amigos. mas Tem é gente que mal porque... não sabe, Fernando. Depois do B2 vem o C. Mas o que é o C1? Bom, o C1 é entender textos difíceis em alemão e saber se expressar de forma fluente e espontânea em praticamente todas as áreas. Eu vou dizer que, né... O que vocês disseram? A Fernanda tá no B2? Lu, tu precisou dos CAs pra entrar na universidade? Não, porque depende da universidade e da Hochschule, né? Porque Ok. são 2 instituições diferentes. E aí, na instituição que eu tava pra entrar, que eu escolhi, com o curso que eu queria, eles não tinham uma nota específica. E eu fiz até conseguir o máximo que eu ia conseguir. Quero B2. Que era o B2. Entendi. Acho que o Bruno estudou os CAs, né? O curso que eu fiz foi só até o B1 e eu fiz o teste do B1, depois eu fiquei estudando em casa e fiz também esse teste DAF, né, que na época eu não sabia se ia continuar estudando ou não, então eu preferi fazer logo o máximo que desse, que é para ter a segurança De que se eu conseguir, quisesse eu poderia qualquer fazer. coisa, né? Aí eu terminei o teste DAF com uma parte em C1 e uma parte em C2. Isso, não Mas termina eu com não os termina dois com os juntos, né? Você tem uma parte que é C1 e uma parte que é C2, mas eu não lembro direito o que era, não. Exatamente. Mas foi, tipo, eu lembro que a parte escrita foi muito boa, que a redação que eu fiz eu gostei muito. Eu sempre tive mais facilidade em escrever do que falar. E a parte de escrita eu realmente tirei o C2, só que a parte de escutar, na época que eu tava bem no começo, eu tive muita dificuldade. Foi B2 pra C1, foi bem mais. Tipo, foi uma diferença enorme de nível, assim. É porque quando tu faz a prova, ela é separada por nível de... Por categoria, Por categoria, né? De leitura, escrita, fala e leitura. Então tu recebe uma nota pra cada, tu não recebe uma nota inteira. Geral, entendi. Entendi. Então se tem muita discrepância entre eles, tu não passa. Tu não consegue Porque entrar. pode ser Tem que super ninja em escrever Por exemplo. e não conseguir falar bem, você não vai passar. Não Isso, vai. tem que Não, ter. a universidade não vai aceitar. Então o C1 seria a capacidade avançada de se comunicar, vida social. Já é bem fluente. É a fluência, né? O começo da fluência uma mesmo. fluência que, no caso, o C2 seria o C2, é aquele acima disso. Então eu acho que é mais pra quem vai ser professor mesmo, Eu acho que né? o C2, é ter realmente um nível comparado ao nativo Ao mesmo. nativo é comparado. Mas eu Você acho que falar. deve ter muita coisa que nem um alemão às vezes consegue. vai não. Não vai, isso né? sim, Não. Mas tipo, o C2 eu sei que, por exemplo, para estudar filosofia ou medicina na universidade você tem que ter o C2. né? É porque tu tem que se desenvolver em qualquer tema, né? Isso, você tem que Tem que realmente desenrolar um Eu tema. imagino que filosofia filosofia, você tem que é bem desenrolar. complexo, né? Você tem que ter Até um na tua nível- língua materna já é complexo, né? Imagina Sim. desenvolver aquelas linhas de pensamento todo no Se tiver algum brasileiro que fez filosofia em alemão, por favor, entre em contato comigo, eu quero gravar um podcast com você. Primeiro, parabéns e depois... Primeiro, parabéns. Segundo, parabéns. E terceiro, muito parabéns pra você, porque você, olha,
vou falar. Então seria, comparando o C1, o C1 seria Ninja, e o C2 o Super Saiyajin. Seria o Jack Chan e o Goku, né? Assim, né? Nossa. Boa. Tem algumas críticas em relação a esse sistema de nivelamento, porque ele foi criado para separar, mas é usado em todos os idiomas, né? Tanto para inglês, tanto para espanhol, sei lá, francês. Eu acho que o inglês, por exemplo, é muito mais simples a gramática, né? Então, que nem a gente falou no A2 ali, que você tem bastante gramática no alemão, talvez no inglês tu não precise de tanta quanto você precisa do alemão, não sei. Então tem bastante gente que critica um pouco esse nivelamento. Além disso, também o gap entre a diferença de níveis entre o B1 e o B2, que dizem que é muito grande. Devia ter muitos níveis no meio ali para encaixar um no outro. Mas como o sistema é genérico para todos os idiomas e cada idioma tem sua complexidade, às vezes acaba não fazendo muito sentido, né? Então, que nem o pessoal fala, você quer estudar para passar na prova do B1 ou você quer estudar para realmente aprender o idioma? É que depende qual é a prova, né? Porque se tu quer entrar na universidade e depende do curso que tu tá, tu tem que aprender bem um B2 e o C1, porque no B2 que eu aprendi, eu não vou falar assim, meu Deus, Luana, tu aprendeu um super B2, né? Mas foi na Volkshochschule, não foi numa escola super supimpa, e a gente aprendeu coisas muito técnicas, coisas que, tipo, vamos supor assim, um jornalista tem que aprender para escrever. Entendi. Coisas que tu não vai usar nem na universidade, assim, né? Então é uma coisa muito... Até uma coisa bem engraçada é que a Luana costuma me ajudar bastante em alemão. E eu sempre falo pra ela que eu tenho carta. Daí a Luana fala, gente, a gente não escreve mais carta. Mas nos cursos de alemão você tem que ficar escrevendo carta de maneira formal. Que realmente... Eu nunca vou usar essa carta. Tu começa tem... o conjuntivo, o segundo... Conjuntivo zwei, né? Que você fala... Nenhum alemão fala isso no dia a dia. Isso já percebi também. Só que isso é meio que necessário, você se espera de você ter esse conhecimento e, por exemplo, escrever um e-mail no trabalho dessa forma, isso que eu ia falar. mas ninguém nunca vai usar, né? Eu às vezes mando mensagem para algum alemão, ele responde e fala, não, entendi, mas nem eu escrevo dessa forma. Pois já várias vezes eles me falaram isso. Para a coordenadora do meu curso, eu sempre começava com Sehr geehrte Frau, blá blá blá, né? Isso quer dizer o quê? Só vamos explicar pra audiência aí, mano. Ai, meu Deus, isso, como é que fala em português isso? Prezado, né? Eu acho que prezada senhora coordenadora, e aí fala o sobrenome, porque eles não... isso, né? Porque a gente não fala por nome, né? Aqui na Alemanha tem que ser sobrenome. Eu falava assim, eu falava super formal, o formal do formal do formal. Sim. E aí... Mandando e-mail pro Papa. Porque a gente aprende isso, né? Sim. De repente ela começa Liebe Frau Schley. Que já viu que já mudou. Já desceu. Já desceu total. Aí depois eu comecei a pesquisar e eu li que quando tem assim, tu já tem mais contato com a pessoa, porque eu mandava e-mail e falava com ela sempre, né? Tu pode ter esse nível de intimidade com ela. E aí eu comecei a falar Liebe Frau, blá blá blá, né? E aí, mas a finalização com Mit freundliche Grüßen é sempre esse. E às vezes eles colocam por só M, abreviação, só M, F, G. Assim. Mas, por exemplo, isso é um exemplo legal, né? Que é o tipo de coisa que, por exemplo, você aprende muita coisa no curso, mas exatamente essas nuances, né, da língua você nunca vai aprender no curso. Independente de você ter um C2, eles não vão explicar isso pra ti, que tu vai poder colocar tudo Abkürzung, né? Mas é exatamente essa. Tipo, que no alemão tem essa diferença, né? Da forma mais... Formal, né, que é o PESI ou PERDU. Você aprende na teoria mais ou menos quando é que se usa o quê, mas existe dentro dessas categorias existem diferenças enormes, né? Sim. Até mesmo, por exemplo, eu tô com o meu chefe no trabalho, eu falo du pra ele. Du, só pra explicar pra audiência, é o pronome informal pra você, né? Em português a gente não tem, né? O você e o tu é a mesma você coisa. E tu é mais ou menos a mesma coisa. Mas aqui, em vez de chamar ele de senhor, você chama ele de pois você. Pois eu falo, eu posso, né, chamar ele pelo nome dele, normal, próprio. Só que mesmo assim, na hora de eu escrever, por exemplo, e-mail pra ele, eu não vou escrever hi do... eu mesmo tenho que escrever hello. Mesmo assim, ainda é um pouco diferente do que eu vou escrever pro meu colega que trabalha comigo na mesa. Sim. Né? Mas, essas coisinhas mas em relação a carta e e-mail, né, a gente fala, ninguém escreve mais carta, mas ninguém escreve carta do jeito que se aprende na aula. Na escola, né? A gente escreve uma carta, por exemplo, esses dias eu tive que mandar uma carta pro banco, porque eu tava pedindo um cartão de crédito.
E eles pediram pra eu dizer quem que era o dono da conta e quem que era a pessoa que queria um cartão secundário. Em vez de escrever sehr geehrte, blá blá blá, mit freundliche Gruß, né, aquele coisa toda, só escrevi dono da conta essa pessoa e secundária essa pessoa. Anexei, E já mandei. deu certo. Uma semana, mandaram e-mail. Aí mandaram e-mail, nem mandou carta, né? Então, assim... Posso abrir um parênteses? Eu sabia que havia um parênteses da Posso abrir carta um agora. parênteses? Ué. Você tem que mandar uma carta pro banco pra pedir o cartão de crédito. Sim, pra tudo precisa ter lógico. carta. né? Não, o pior é que tu tem que escrever duas vezes a assinatura, uma do lado da outra. Tem 2 espaços, tu tem que escrever a tua assinatura aqui e a tua assinatura aqui. Eu não entendi a lógica disso. Não, tem coisa, gente, que não dá. É a lógica alemã, é o que a gente Não, sempre fala. Você brasileiro que tá escutando isso, você chega no caixa eletrônico do seu banco, você tem lá a opção cartão de crédito. Você clica solicitar. Cartão Confirma. vem pra É sua mesmo, casa. é. Vem para a sua casa. E na Alemanha, um país tecnológico, o que você tem que fazer? Não. Mandar uma carta. Esse sistema bancário da Alemanha aqui... Gente, esse dá um como podcast à A gente parte. quer gravar um podcast, É outro podcast. sobre Fax, esses... cara. Fax. No Não. trabalho a gente tem fax. Eu mandei fax. Atenção. Tem cliente meu que manda fax pra gente. Atenção, audiência. Eu mandei um fax na Alemanha. Eu lembro que o Tomás falou pra mim assim, gente, eu pedi o e-mail, mas a menina falou que é somente por fax. Tipo, gente, isso é bizarro. Meu Deus, gente. Como é que se usa? Bom, a impressora HP, aquela central grandona, ela Sim. tem a opção fax. Tem. Ai, meu Deus, Eu gente. mandei pela impressora um fax. Eu, se eu fosse comprar uma impressora dessas do Brasil... Né? A impressora é aquela que tem scanner, né, pessoal? Tô explicando Scanner, pra é. vocês. É. Aí. Eu digitei o número e foi o fax pela impressora via scanner. Fantástico. Muito Mas- moderno. Só que não. Mas enfim, estudar também alemão, pode estudar pra passar na prova, só que tem gente que estuda, passa na prova e não consegue pedir um pão na padaria, entendeu? Às vezes É, você esse pode é o estudar ponto, né? somente para passar na prova, ou você quer aprender, qual é o intuito da pessoa? Isso depende do objetivo, É o objetivo. exatamente. Então, se você quer passar na prova, bom, só estudar pra prova. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como todo idioma, o alemão também tem diversos tipos de cursos específicos para cada uma das pessoas, cada uma das intenções. Eu acho que o mais comum é o alemão geral, né, que seria o Standard, que é um curso mais voltado para o vocabulário do dia a dia, aprender a se comunicar em situações corriqueiras e nada muito específico, né, algo mais genérico, vamos dizer assim. Ele se divide aí no Standard, né, que geralmente vai de 15 a 20 lições por semana, ou Intensive, que seria o intensivo, de 25 a 30 lições por semana. É mais para você aprender a se comunicar mesmo. Sim. É o curso padrão, né? Acho que qualquer acho que curso dá de pra idioma, passar se tu por vai se cima, matricular é, no IASG, no sei lá, no FISC, eu sei que você vai aprender, né? Sei lá quais que são Wizard da vida. Então é o curso padrão, né? Que você vai aprender vocabulário e sobre coisas gerais, assim, do dia a dia, né? O curso de integração ele é basicamente dividido em 2 partes. A primeira parte é voltado para o idioma em si, né? Para você aprender a se comunicar em situações mais corriqueiras do dia a dia. E a segunda parte do curso é mais voltada sobre a política e constituição da Alemanha e cultura e história da Alemanha, porque esse curso é voltado também para pessoas refugiadas, né? Por exemplo, pessoas do mundo árabe que vieram para a Alemanha, então eles têm a cultura bem diferente daqui, né? A questão toda da própria presença da mulher na sociedade, né? Que é bem diferente lá. Então esse curso, além de ensinar o idioma, ele ensina também, ele mostra também como é a cultura alemã, como é o dia a dia, a representatividade de cada uma das partes e etc. Então ele é um curso não somente de idioma, mas também para mostrar um pouco dessa divisão social que é diferente aqui na Alemanha em relação a outros países. É até uma história bem diferente quando eu fiz essa segunda parte do curso, que na minha sala praticamente todo mundo era árabe e tiveram várias coisas aqui da Alemanha que é muito, muito parecido com o Brasil, até questão de feriado, um exemplo, Natal, Páscoa, que lá para eles é um pouquinho diferente, e eles ficavam assim admirados do quão diferente é
da cultura deles, sabe? Mas... Nesse curso eu consegui ver o quanto a cultura do Brasil é parecida com a da Alemanha e o quanto a cultura deles é diferente da nossa, assim, tem umas coisas assim que, nossa, não tem como comparar, Até sabe? algumas questões relacionadas à guerra que muitas pessoas não têm noção lá do que aconteceu. Sim. E no curso é mencionado bastante isso, né? Pelo que você falou, né, Fernanda? Falam bastante sobre guerra também. Sim, sim. Tipo, Eu quando eu fiz também, minha professora, uma das coisas que ela me perguntou nessa coisa de feriado e coisa católica, né? Ela perguntou o que a gente fazia no Brasil, que tipo de feriado que a gente seguia. Eu falei que a gente segue o calendário católico. E uma coisa que eu levei, não foi um choque tão grande quanto esse que tu levou, né? Mas que a gente aqui também segue católico protestante, né? O feriado protestante. Então, a gente tem vários feriados aqui também no sul da Alemanha, né? Que é bem só de estado. Aqui é meio dividido por estado, né? Dividido por estado. E aqui no sul a gente tem muito feriado, porque segue o católico e o protestante, né? Isso eu também não sabia e isso foi uma coisa que eu aprendi. Interessante. É bom. E também tem curso de alfabetização, principalmente para o pessoal que a gente comentou ali, até que faz o curso de integração. Tem muito árabe que chega aqui na Alemanha, por exemplo, que não conhece o idioma, né, a nossa grafia romana, né? Então tem cursos específicos, né, para alfabetizar mesmo as pessoas. Além disso, também é possível estudar alemão através de professores particulares, né? Então você pode fazer a aula e moldar seu curso da forma que você precisa, né? Se é mais profissão, se é talvez estudar para a prova para ingressar na universidade, enfim, aí depende de cada caso. Pro visto? Pro visto, né? Exatamente. É bem mais específico e flexível. Bem mais específico, então a vantagem é que você consegue moldar ali no que você precisa, né? A desvantagem é que você vai ter que pagar mais, né? Porque pagar um particular aí é mais caro, né? Além disso, a gente tem os e-learning, né? Que é o ensino online, que também muitos deles têm professores particulares ou ainda seguem alguma métrica aí normal de ensino, né? A gente pode citar a Deutsche Welle, que tem muita coisa free. Deutsche Welle é muita coisa mesmo. Deutsche Welle é tipo a Globo. Adorei! Pode ser. É uma mistura de Globo com SBT, um negócio meio... A Deutsche Welle é Bom, a Deutsche Welle, para explicar para a audiência, é uma empresa pública alemã de radiodifusão. Enfim, eles têm um canal de televisão, tem rádio, tem podcast, tem o que você imaginar, e eles têm uma seção de e-learning de alemão, que é muito bom. Você pode estudar alemão de graça, se você quiser e tiver vontade. Olha aí, as coisas melhoram. Além disso, tem muitos aplicativos aí, nosso famoso Duolingo, canais do YouTube. Bom, as opções são infinitas, né? Mas uma pergunta que eu faço aí para a mesa. Professor, faz essa diferença para aprender alemão? Interrogação. Acho que faz, né? Como tudo, né? Independente se for alemão ou não, mas o professor faz a diferença. Se você se identifica com ele, se é um cara bom que sabe explicar, que sabe passar, ajuda bastante. Eu já tive, não só em alemão, mas em outras matérias, já tive bastantes professores que a galera era muito boa teoricamente, tinha muito conhecimento do conteúdo, mas não sabia passar, né? Aí não adianta em nada também, né? E isso é uma coisa que às vezes eu vejo nas pessoas mais crânio, nas pessoas mais inteligentes. Geralmente é difícil você saca extrair. que o cara sabe Você entende, só que você não consegue extrair informação. Aí não adianta dele. pra você, né? Será que isso não é o ponto em relação à diferença entre você ter um professor que é nativo no idioma e um professor que não é nativo? Porque o professor que não é nativo, ele pedalou, ele nadou. E às vezes você tem alguma dúvida em alemão ou inglês ou qual idioma você esteja estudando e você pergunta pro professor nativo, ele fala, é assim. Tá, mas por que é assim? O que eu sabe, é que nem a gente fala em português. O que foi engraçado, ou não, pra mim, não foi engraçado, eu chorei. Foi que, por exemplo, foi com a minha esposa, quando ela começou em casa também me explicar um pouco mais, porque pra gente, ou pra mim como brasileiro, a questão da velocidade da sua pronúncia, por exemplo, no alemão você tem uma palavra com 2 consoantes e vai pronunciar aquilo rápido. Pra mim como brasileiro não faz diferença nenhuma se eu vou falar rápido ou devagar a pronúncia, né? Mas em alemão faz diferença demais, né? Faz, E isso eu nunca entendi, porque, qual a diferença? Eu vou falar Wasser ou Wasser
E minha mulher, não, faz uma diferença, porque pra ela é claro que é assim, né? Pra mim não. E isso foi o tipo de coisa que nenhum professor conseguiu passar pra mim, mas... Mas ela também estudou português, né? Talvez ela... Tem razão, então ela já entendia como é que era a diferença. É isso que eu... A Madeleine, gente, ela fala português perfeito, é Melhor impressionante. Sim, ela... Nossa, tu tá conversando com ela, assim, ela usa uns... as palavras, assim, que você nem consegue acreditar. Mas isso é uma coisa bem comum de pessoas que estudam, aprende, né? Eu tenho amigos idioma. brasileiros que falam alemão. Ele estudou com o meu livro, cara. Estudou muito, cara. Ele fala super bem. Até muitos alemães falam assim, nossa, ele escreve bem e tal. Pessoas que escrevem legal, assim. Então, acho que essa é a diferença, né? Da pessoa que aprendeu falando ou a pessoa que aprendeu estudando, né? Então, tem os dois pontos. É claro que pra você... pegar as nuances do idioma, aqueles detalhezinhos. Com um cara que estudou a gramática, talvez você não pegue. Mas com o nativo você pega. Então eu acho que tem que ter um balanceado. É diferente, não tem como comparar, não. Não tem como comparar, né? Mas eu acho que um balanceado, na minha opinião, um nativo pra você pegar os trejeitos ali do idioma e uma pessoa que estudou a gramática, eu acho que essa combinação é melhor. O do nativo é bom também você pegar essa pronunciação que nem você falou, né? As consoantes juntas ali, ele tem aquela entonação que é difícil, né? Mas a minha primeira professora de alemão, ela era brasileira, ela era, na verdade, uma amiga minha da universidade, foi minha primeira professora. E ela me explicou tudo isso, coisa que nenhum outro professor me explicou. Explicou quando tem duas sílabas iguais, quando tem vogais, quando tem ele não vai nem explicar, a longa vogal, encurta a isso. vogal, faz isso, faz aquilo. Isso eu aprendi com a minha primeira professora, colega na universidade. Interessante, legal. E aí, com o nativo, você vai aprender talvez mais a questão da pronúncia, a própria melodia da língua, né? Que é bem diferente. Você só vai aprender com o nativo, né? E até que nem o Bruno, como ele é casado com a alemã, a tua família totalmente vão falar sempre alemão no final de semana, em qualquer festa. E eles não vão falar um alemão cadenciado. Eles vão falar o alemão normal. Não vão falar calçado. Não, com certeza. Isso fez uma diferença, isso me ajudou bastante, na verdade, no começo, porque pra mim Mas a gente vai falar depois, né? A questão de aprendizado alemão foi bem intensivo, né? Porque eu só falava realmente português em casa e só com minha esposa, né? O resto, 24 horas, só alemão. Nossa. Não tinha contato com Não tinha contato com brasileiro. Não. Até conheceu o alemão. Eu também, na verdade, o meu primeiro contato com brasileiro foi só meu marido no início, né? E aí quando eu fiz o A1, eu tive contato com outros estrangeiros. E aí a gente começou a falar inglês. Foi fazer um curso de alemão e melhorou o inglês. Fiquei fluente. Saiu com C2 em inglês Então vocês acham que o professor faz a diferença mesmo? Eu acho que contribui muito, né? Até o ritmo, né? De atrair tua atenção, Isso, né? tu não dorme. É lógico que é difícil quando o grupo é muito grande, né? Porque vai ter sempre aquele gap muito grande de nível entre a galera. Mas um professor bom, ele vai saber onde é que a Fernanda tem mais dificuldade, onde é que a Luana tem as vantagens dela, e ele vai tentar intercalar isso. Nunca tive vantagem. Olha, eu vou dizer que eu também nunca tive vantagem nenhuma. Eu também nunca tive nenhuma vantagem. Enfim, eu fiz do nível A1 até o B1 na mesma escola, troquei de escola agora. Uma professora ótima. Daí eu falei pra ele, nossa, como a escola muda, não sei o quê. Só que a minha professora agora entrou de férias. E entrou uma outra professora no lugar dela, gente. É até um pecado, mas a mulher deve ter uns 70 anos. A gente quase dorme no curso, entendeu? Por isso eu digo, gente, o professor faz 100% a diferença do curso. Às vezes você pode fazer na escola mais cara, se não ter um professor bom, de nada adianta. O nível A1, ele custa mais ou menos 584 euros para 32 dias, das 9 às 13 horas, na Volkshochschule aqui em Esslingen. Se você estiver querendo vir para Esslingen, você já sabe. O B1, ele é a mesma coisa, de 9 a 13 horas, às 13 horas, 584 euros para 32 dias. O nível B2, ele é das 9 às 13 horas, preço 365 euros para 20 dias. No Goethe, se você tiver bastante dinheiro, é rico. A2 para C1 é o mesmo preço, é das 9 ao meio-dia e depois das 13 às 4h30, o preço é 1.660 euros. Nossa, é bem mais caro, 1.660 euros. Para 10 dias. É o intensivo, super intensivo ali. Tem que ser muito porque o super intensivo ele é dedicado para aquelas pessoas que querem entrar na universidade. Ou precisa do VIS.
visto. Sim. E que tu tem uma certa rapidez pra ter aquilo, né? Essas são as duas principais instituições, né? Que São, VHS e o Goethe. É que o Volkshochschule, ele é mais barato. Eu vou dar até o exemplo do curso que eu fiz, do A1 ao B1, eu pagava 195 euros com esse desconto pelo meu marido, entendeu? Isso. E muita gente acaba fazendo ali. Eu até lembro que antes de vir para a Alemanha a gente fez pesquisa em, diversas escolas, e quando a gente chegou aqui até uma brasileira falou pra gente, não, é melhor, como ela não sabe nada, é melhor ela começar na Volkshochschule, porque em outras escolas a maioria das pessoas já estudou no Brasil, entendeu? Ela vai ficar lá, imagina se ela não sabe nada. Sim. E pra mim eu acho que foi a melhor coisa. Se o ritmo é mais acelerado, com o intuito de entrar na universidade, alguma coisa assim, eu acho que E também quando eu cheguei aqui, na verdade era outro esquema, não tinha o Blue Card, então eu tive que fazer o A1 no Brasil, fazer logo a prova, vir pra Alemanha, e aqui eu tive que fazer o A2 e o B1, porque era o que eles pediam. Né? Então eu preferi fazer o intensivo pra ter logo já a prova. Sim, é bom, já tem logo tudo. Pra ter logo e já mandar pro escritório de estrangeiros e já se livrar disso. Mas assim, pra quem tá iniciando, eu não recomendaria fazer o intensivo se não tem essa pressa, né? Agora com o Blue Card não tem mais essa pressa. Inclusive eu acho, na minha opinião, que você tem que assimilar o conteúdo, né? Não é... Eu acho que você fazer de manhã e de tarde a aula, eu acho que não é assim. Não. Pensando quando você era uma criança que estava aprendendo a falar. Você aprendia uma palavra aqui, outra coisa ali, e era um negócio um pouco mais cadenciado, assim. E você sentar e querer aprender, eu acho que, sinceramente, não vale a pena. Sua cabeça não assimila. Eu não sei, eu acho que um semi-intensivo aí, eu acho que é a melhor opção. Mas cada um, né? Cada um tem seu ritmo, né? Eu acho, na minha opinião, seria mais passado um pouco mais lento no começo, principalmente, eu acho que é melhor. Eu falei pra Fê até que o jeito que ela fez, eu acho que foi o mais certo. Só que quando eu cheguei aqui, eu tava com a mentalidade de querer entrar logo na universidade. Então eu tive essa necessidade de fazer rápido, né? Mas eu acho que se não tem essa necessidade, se não tá ainda com essa rapidez de querer ter logo os níveis, começa com o standard, e aí quando chegar no B1, aí a partir do B1 tu consegue fazer o intensivo. Melhor, então tu vai pegando uma base mais porque tu tem tempo. Você tem tempo, porque eu falei pra Fê, quando eu fiz os intensivos, foi tudo tão rápido que na verdade eu fui aprender depois. Sim. E as perguntas vieram depois. Claro, normal. Lógico, você vai no... Vejo que pra mim agora, que é o curso que eu tô fazendo intensivo, que é todo dia 4 horas, eu tô assimilando bem mais. Tanto que eu falei pra Lu que se eu tivesse feito talvez esse curso antes, pra mim eu não teria aprendido nada. O ritmo é mais rápido, né? Enfim, só concluindo aí para explicar para a audiência. Então, só explicando aí, a VHS, né, a VHS, a Volkshochschule, é uma instituição alemã que tem diversos cursos, né, diversas áreas, dentre os quais alemão também, outros idiomas também tem outros cursos diversos como culinária, jardinagem, tem vários cursos. Tem um foco, vamos dizer assim, mais social, né? Ela chega, eu acho que ela está presente em boa parte dos municípios das cidades alemãs. Então, com um custo-benefício mais legal, assim, ela tem mais fácil acesso para a comunidade toda, né? E o Goethe Institut é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo divulgar a cultura e o idioma alemão em outros países, né? Tem aqui na Alemanha também, você pode fazer curso, né? Só que o grande foco deles é outros países. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, ela está presente em mais de 80 países no mundo. E sendo desses 80 países, mais de 80 países, o Brasil também está incluso, com 6 centros no Brasil. Então tem 6 Goethe, 6 no Brasil. Goethe Institut está no Brasil, possui 6 unidades no Brasil. E ela tem o objetivo de divulgar o idioma e a cultura alemã pelo mundo, né? Eu vejo o Goethe como um CTG. Pra quem não sabe, é o Clube de Tradição Gaúcha. O Bruno não sabe. Que não tem em Fortaleza, mas lá no sul do Brasil tem bastante, que divulga a cultura gaúcha. Como é que é? Então, geralmente essas provas pra ingressar aqui, tirar visto, né? Porque tu pode fazer direto lá no... Pode fazer direto no Goethe. Inclusive... Na verdade, eu fiz a prova... E eu tirei o visto aqui. Porque tem uma lei, um acordo entre Brasil e Alemanha.
Station Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E você, Bruno, como é que você estudou alemão? Já teve contato? Ah, não, você já falou que não teve. Lá em Fortaleza não tinha nada, né? Não tive muito contato, não. Mas como é que foi aí? Como é que você estudou? Como é que é? Eu acho que eu tive um caminho um pouco mais diferente do que o normal, porque minha esposa é alemã, né, como falei, e ela morou um ano lá em Fortaleza, e já nesse tempo ela já foi tentando me explicar umas coisinhas e tal, e como a pronúncia, essas coisas bem básicas, né? E como eu sabia que eu ia vir para a Alemanha depois, então meio que em Fortaleza, no Brasil, a única coisa que eu aprendi, que eu me esforcei em aprender, foi a questão do alfabeto, a questão da pronúncia certa, como é que se pronuncia tudo, para tentar ter essa base. Não sei se faz sentido ou não, mas eu tentei começar assim. Perfeccionista. Fui dessa cara, e engraçado que assim, o negócio de música, eu sempre curti muita música, ela também, tocando, e ela já me apresentou uma outra música em alemão. Não foi o Rammstein, né? Não, eu não curto. Como assim? Como assim, cara? Mas foi umas musiquinhas legais em alemão, e eu meio que tentava já desenrolar ela no violão e cantar, mesmo sem entender nada, mas tentar pronunciar perfeitamente a música. Sabe que eu vi um grupo de pagode japonês que canta em Sim. Eu português? conheço, bom, cara. Bom, eu tento entender o que eles cantam, mas é difícil. Tenta entender o português deles. Aí, pois é, foi nessa onda no Brasil só aprender a pronúncia. E um oi, tudo bem, né? Não fiz nem... Ein Bier, bitte. Exato, o básico, né? Sehr wichtig. Mas eu não fiz nenhum curso no Brasil, aí eu vim pra Alemanha. Aí o esquema foi aprender no dia a dia mesmo, na cara e na coragem, porque meu sogro não fala muito alemão, meu sogro fala... Que idioma teu sogro fala? Ele só fala o dialeto dele lá da Baviera, assim. Gente, só vou cortar aqui. Eu vi um programa na televisão que era na Baviera. E ele tinha a legenda em Hochdeutsch. Tem. Sério? Sim. Nossa. Sim. Não, pois é, foi meio assim, porque tipo, em casa, lógico, com a minha esposa, eu passei os primeiros meses que eu fiquei aqui na Alemanha, eu fiquei na casa deles, né? E eu falava, tipo, sempre me comuniquei muito com eles. E o meu sogro no dialeto dele, a minha sogra no dialeto daqui, e eu perdidão lá no meio. Aí fui tentando desenrolar mesmo, na cara e na coragem. Depois comecei o curso intensivo, o curso de integração. Guerreiro. Que fiz, mas foi aquele esquema, né, do curso de integração, foi muito voltado, muito rápido, aquele esquema todo. E eu preferi realmente aprender meio que por mim mesmo. Estudei muito em casa, eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito. Isso me ajudou, no caso, muito. Eu sempre quis ler muito. E tu já lia alemão. livro em alemão? Não, eu comecei. O meu primeiro livro em alemão foi o Rei Leão. Oi, que bonitinho. Que, por sinal, está na moda agora, né? Está em alta. Pois é, Não, voltou, ficou mas em moda na época não agora, era mas é o mainstream, meu né? amorzinho. E eu escolhi, tinha vários livros, eu escolhi um livro fácil, né, pra pegar. Eu peguei o Rei Leão. E é difícil, cara. O Rei Leão é difícil. E eu fiquei triste, né? Porque eu, não tô entendendo nem o Rei Leão. Como é que eu vou começar a ler alemão? Eu quero dizer uma coisa. Eu vou te dar um abraço, porque eu também passo por isso. A gente escolheu um livro, o nosso primeiro livro em alemão foi O Pequeno Príncipe. Que também, é difícil, a linguagem é gente, difícil. a gente desistiu de ler e A voltou gente a ler tem que- agora. tem que- O que eu comecei a ler, Meu foi o que Game eu of posso dar de Thrones. dica pra galera que também gosta de ler e quer tentar aprender um pouco mais desse jeito, é romances policiais, né? Ou romances contemporâneos. Porque é uma linguagem moderna, uma linguagem mais relativamente fácil. E tem como você entrar melhor e aprender as estruturas mais simples da língua e tal. E foi assim que eu comecei e fui desenrolando. E, pois é, fiz o curso, aí nem acabei o curso completo de integração, eu fiz só a prova depois, mas na época eu já comecei a fazer o trabalho social, por isso que eu tive que sair do curso mais cedo. Aí foi no dia a dia mesmo, no trabalho, com a galera, 24 horas no alemão e foi desenrolando. Aí estudei para fazer o teste DAF. E quanto tempo, mais ou menos, tu conseguiu fazer o teste DAF e passar? Eu comecei a fazer o curso de alemão, comecei no comecinho de 2010 e o teste DAF eu fiz em, acho que metade de 2011, tipo depois de um ano. Mas foi rápido. Eu quis fazer logo tudo rápido. Os 6 primeiros meses aqui na Alemanha, 6, 7 meses eu só estudei alemão, não fiz nada diferente. Autodidata. Fiz muito em casa, foi. Sim. É porque eu fiz também, eu tenho os livros lá, né? Só que eu não estudei em casa, eu tive a base, daí eu estudei pra relembrar em casa e me aprimorar. E me aprimorar, né? Ah, ok. Com os livros e tal. Eu tentei, o que eu gostei muito de estudar alemão é porque alemão, lógico, é difícil, mas é lógico. É lógico, nossa. Alemão é muito lógico e tem muita regra, mas tem regra pra tudo. Isso também é um ponto positivo, porque a partir do momento que você entende a lógica, entende as regras, Sim. você desenrola legal, né? Então tentei aprender muito nessa parte.
muita gramática, e o que me ajudou... Pode fazer propaganda nessa hora ou não? Pode. Claro. O que me ajudou muito foi o blog do Quero Aprender Alemão, que eu falei. Que Esse realmente... blog ajuda todos. Esse Cara, blog aí. salvou minha vida. Eu conheço, inclusive, o cara do curso, o Fábio. Um abraço aí. Olha aí. Abraço aí que me ajudou também. Abraço, você me ajudou também. Ajudou todo mundo, viu? Acho que brasileiro, gravar né? um podcast contigo. Nossa, Blog muito bom e eu aprendi... Só fala pra audiência aí qual. É o blog, que o link é o aprenderalemão.com, e vale a pena, bem didático, bem direto, e tem pra todo, principalmente da parte de gramática, eu acho que pra todo tema que existe, pra qualquer dúvida, existe um tópico específico, é muito bom. Muito bom. Essa é a minha história. Foi aí, meu esquema foi mais na prática mesmo. Mas você tem uma vantagem, né? Esposa alemã. Se bem que eu nunca falei alemão com ela. Não, eu sei, mas se você tinha alguma dúvida, Não, com assim, certeza. Isso com certeza. Com sei certeza. lá, Ela me ajudou bastante, principalmente na questão de pronúncia. gramática. E principalmente questão... Explicar a gramática talvez não, mas ela sabia dizer se estava certo ou errado. Isso. E principalmente ela nossa. sabia dizer, isso a gente não fala. Se fala normalmente assim, por causa disso. Porque se você pega uma palavra, pega um detalhe aqui, um detalhe lá e vai tentar montar uma frase que às vezes não faz sentido. Ou ela nenhum. falou, isso aqui é legal, mas não é natural, ou tenta fazer assim. Isso me ajudou bastante. Isso é importante. É que nem tem um amigo meu ali, ele é austríaco e ele aprendeu alemão, ele aprendeu português. Ele morou um tempo em Portugal, depois ele se mudou pro Brasil, falava inglês lá com a esposa dele. E a filha dele nasceu lá. Então a filha dele tem um vocabulário brasileiro, português, de desenho animado às vezes, né? Que a criança absorve. E ele pegou umas palavras dela, né? Então às vezes ele falava que estava em apuros. Aí você um adulto falar pra você que está em apuros é muito engraçado, né? E ele pronuncia certinho, fala, a pronunciação dele é muito boa e tal, só que ele usa umas palavras que não faz sentido pra mim. Tipo, eu entendo, mas é engraçado. É engraçado. Então eu acho que, querendo ou não, a gente também deve fazer coisas parecidas. A igreja e a cereja, né? É engraçado a minha esposa. A minha esposa fala realmente muito bem o português, só que ela também fala muito... Ela fala muito português da minha turma de Fortaleza. Que foi o... Ela falou pra mim que não entende meu sotaque. Pois é, eu já ouvi de muita gente que fala, é a alemã mais cearense que eu já conheci, que ela fala um dialeto bem específico assim, de Fortaleza. Mas é bem doido, porque eu conheço um baiano que mora em Heidelberg, aqui perto de Stuttgart, e ele fala, eu moro em Heidelberg. Então isso é bem interessante. Eu já conheci um carioca também falando alemão, que é tipo, Spreche Deutsch. Adorei essa. Cara, por um lado eu acho legal você transportar essas pessoas. O problema é que às vezes as pessoas não vão te entender nada. Mas eu acho divertido. Tem um amigo meu que chegou, minha esposa chegou e falou alguma coisa pra ela, e ela falou, oxi, Ela alemã. Muito bom. Ai, gente. É legal. E você, Luana, como é que foi o seu aprendizado de alemão? Então, eu fui obrigada a aprender alemão, fazer o A1, pra conseguir o visto, porque na época que eu vim pra Alemanha, eu tinha que ter o visto, eu não tinha o Blue Card ou o Blau Card pra fazer, né? Então, eu fiz o A1 no Brasil, e aí o meu contato, na verdade, meu primeiro contato foi com a minha tia, que ela falava pro cachorro sair de casa em alemão. Como é que ela falava? Raus bist du! Impensável em outros lugares do Brasil. E aí, a minha mãe contava até 12. Conta, eu acho ainda, não sei. Sério? Contava? Porque ela, quando eu era criança, ela falava, eu sei contar em alemão, né? Foi. Aí ela, até 12. Mas daí Que até explicar pro Bruno, a tua mãe falou que ainda estudou em alemão na Isso, escola. quando Tinha ela alemão ia em pra todas as escola, escolas ainda lá. tinha alemão. Era tipo como segunda língua? Isso. Então eu fiz aqui eu cheguei na Alemanha, logo que eu cheguei eu já me matriculei no A2. E aí eu fui, na minha primeira turma tinha, sei lá, umas 15 pessoas, que é mais ou menos a média das turmas na Volkshochschule. E aí eu fui do A2 até o B2, com mais ou menos a mesma turma, e foi variando entre nacionalidades. E a gente ficou bem amigo, e isso ajudou no início para causa de tristeza e sentir falta da família. Então isso me ajudou a não ter essa falta, né? Me manteve a sanidade, assim. Ocupada também. E eu também, eu comprei muitos livros, eu estudei bastante em casa. Porque eu não era a melhor aluna da sala. Então eu tive muita dificuldade. Então eu comprei muitos livros de gramática e livros que tinham algumas explicaçõezinhas básicas, assim,
com exercícios e fui fazendo e fui comprando. E assim eu fui levando a vida até hoje. Só que hoje eu já não tenho mais paciência para aprender, né? Hoje é tipo a universidade, a Hochschule. E ali eu aprendo o que eu tenho que aprender. Se eu fiz alguma coisa errada, eu dou uma revisada rapidinho na internet. Mas assim, voltar a pegar um livro e pegar aquela gramática já são não... fases, eu acho, né? fácil, Eu acho que com certeza. Não dá vai mais. passando, né? Aí eu fui pra entrar na Hochschule, eu tentei estudar em casa sozinha. Eu comprei todos os livros do teste DAF, do 1 ao 5 na época, ao 6. E tinha alguns extras de outras editoras. Eu comprei e só que daí fiz 2 vezes, não deu muito certo. Daí na terceira vez eu preferi fazer um curso no Anglo-German Institute, que tem aqui em Stuttgart. E ali eu fiz um curso rapidinho para aprender algumas técnicas, algumas dicas da professora. E aí eu passei. Bom, tem que... no final das contas, cada um tem que encontrar Vai o no melhor seu caminho. jeito, Eu, na verdade, para aprender alemão, eu testei várias formas, várias técnicas. Tanto algumas que são gerais, tipo aquela do tomate lá, do pomodoro. Como Eu assim? não A conheço. técnica do pomodoro, tu aprende, tu fica meia hora estudando e aí tu para uns 5 minutos. Nesses 5 minutos tu, sei lá, vai tomar uma água, vai comer, ou tu pode fazer uma meditação para descansar a cabeça e volta mais meia hora, né? Então eu fiz assim, eu fui adaptando, eu fiz pro mesmo tema, meia hora, 5 minutos de pausa, meia hora de novo. Ou 25 minutos, 5 minutos de pausa, 25 minutos de novo. Pro mesmo tema. Às vezes eu mudava o tema, eu fui adaptando. Aí eu vi uma outra técnica de recompensa. Tu faz 25 minutos, Como assim, chocolate. come chocolate. Gente, essa técnica eu vou querer pra mim. Eu vou fazer a Eu versão só- com cerveja. Mas às vezes, se eu sabia na minha consciência que eu não fiz os 25 minutos direito, eu não comia o chocolate. Porque eu não era digna daquele Mas chocolate. Você teve podia o roubar controle você de mesmo. fazer Eu isso? tive o controle de fazer Pô, isso. nunca teria tido. Assim. Nunca teria, gente. Nunca, nunca. Nem a pau. É porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava daquilo, né? Não, mas é legal. Porque é assim, legal. não. Conhecer pra Sim, tentar tem encontrar uma teu técnica. objetivo. Sim, né? sim, mas hoje eu não ia mais conseguir. Porque eu não tenho mais paciência. Não. E você, Fernanda? Eu também nunca tive contato. Quer dizer, nunca tive contato, não, né? Porque a minha vizinha fala alemão, o meu pai também fala um pouco de alemão, a gente sempre teve muito contato com alemão, só que assim, nunca me interessei, nunca quis aprender nada. Pra mim era um idioma totalmente fora de possibilidade de aprender. Até que o Tomás veio pra Alemanha. Nós Enfim, viemos pra Alemanha. Nós viemos pra Alemanha, daí você não tem mais opção. Você tá morando aqui, você é obrigado a aprender. Senão você vai ficar somente trancado dentro de casa. Logo que eu cheguei aqui, tava 1 mês, já comecei a fazer o curso de alemão. No começo a minha turma tinha 30 alunos, assim, bem complicado pra te aprender. E depois, conforme vai passando os níveis, vai diminuindo, né? Eu fiz na Volkshochschule também, o meu ritmo era super bom. Eu tinha aula 4 vezes por semana e tinha sempre um dia de folga durante a semana, sabe? Conseguia fazer os cursos. E agora que eu comecei o B2, comecei numa escola em língua, que daí esse é em nível intensivo. Eu tenho aula todos os dias, das 9h15 às 13h15, só que pra mim tá bom, porque como eu já tenho uma base, tá mais fácil pra mim aprender. Mas enfim, eu nunca tive desejo de aprender alemão, gente. Ah, mentira, teve sim. Não acredito. E você, Tomás? E você? Então, meu caso é um pouco diferente também, não tive 0 contato, né? Lá no interior do Paraná. Tem um monte de italiano lá, né? Mas alemão tem, mas não falo nada. Enfim, eu quando cheguei aqui tive professor particular na empresa mesmo. O professor ia lá, todo dia lá me dar aula de alemão. Fiz durante um tempo, só que eu acho que se eu tivesse uma base lá do Brasil, teria aproveitado mais essas aulas, porque ela gastou muito tempo com coisas muito básicas comigo. Por exemplo, que nem o Bruno falou, que aprendeu o idioma, aprendeu umas frases básicas lá no Brasil, eu não tinha nada. Até tentei estudar lá, me matriculei num curso lá no Brasil, mas acabei cancelando, porque tinha a galera do Blumendeutsch lá, né? Então, assim, o pessoal fez o teste de nivelamento e eles não tinham nada de base. Tipo, eles falavam, mas eles não tinham nada de gramática, né? Porque era só de fala mesmo, de família, assim. E eles fizeram o teste e deram A1. E eu cheguei pra matricular na mesma escola e falei, não sei nada, pego o mais básico que tiver, né? Então também comecei no A1.
Só que o meu A1 é totalmente diferente do A1 dessas pessoas, né? Então isso me desmotivou muito. Eu frequentei um pedaço do livro A1 lá e abandonei, deixei de lado, aí não queria mais saber. Aí aconteceu de vir pra cá, até a gente começou a fazer umas aulas particulares, eu e a Fernanda lá, mas tava tão corrida aquela mudança pra Alemanha que acabou não sendo tão produtivo. E comecei do zero aqui, né? Então tive essas aulas aí, depois migrou para online, aulas online com o professor mesmo, via Skype. Aí tinha um sistema de ensino lá. E eu fiquei praticamente 1 ano e meio fazendo aula online aí, umas 3 vezes por semana. O bom que era eu e o professor apenas, então era ou falar, né? Então não tinha falar português, não tinha tal. Então eu vejo que isso me ajudou bastante na questão de falar, só que a parte gramática minha já não é tão boa. Quem me ajudou muito foi a Fernanda, quer dizer, ela fazendo os exercícios ali, a gente tentando resolver essas questões juntos. Aprender com então teve várias coisas que eu aprendi com ela, assim, junto, a gente tentando resolver os exercícios. Mas aí, Fernanda, ele é um bom aluno? Ele é um bom professor, né, gente? Porque assim, eu lembro quando eu chegava do curso, eu não entendia nada, assim, muitas vezes logo que comecei no A1, ele perguntava assim, o que eu aprendi no curso? Eu falava, não sei. Porque assim, gente, eu não entendia nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Eu ia pro curso e voltava pra casa sem entender nada. E tava cheio de exercício. Daí eu falava, vamos me ajudar a fazer. Dele assim, eu também não sei, mas vamos fazer junto, entendeu? E assim, ele ia estudando e ele foi uma das pessoas que mais me ajudou mesmo sem saber alemão. E ele fica muito grato porque ele disse que eu ajudei ele involuntariamente. Isso é bem legal, quando vai, pegar o exercício, tentar entender. Às vezes a gente viu um vídeo no YouTube, ela entendia, eu entendi, ela não, então vai se ajudando troca, assim, né? Sabe? E a vantagem que eu, como trabalhando, apesar de desde que eu tô aqui, os projetos que eu trabalhei são todos em inglês, mas eu tô lá escutando, vendo as pessoas falar alguma coisa, converso um pouquinho, então eu acho que minha absorção é maior por conta disso. Mesmo não fazendo tantas aulas quanto você faz, só que eu acho que a parte de fala eu acabei desenvolvendo um pouco mais por estar ali, né? Tem uma diferença bem grande. O Tomás fala muito melhor que eu alemão, só que eu sei mais da gramática, entendeu? Só que ele, pra se comunicar, ele se comunica bem melhor, ele tem bem mais facilidade. Lá em casa também. Também? O Edson falou que eu ajudei bastante na gramática. Isso, porque eles acabam estudando, né? Porque, a gente tá na aula, a gente aprende muito essa coisa técnica e eles aprendem mais a coisa prática, né? Então, junta. Isso é legal, todo dia à noite aí fazendo tarefa. Isso gerou muitas compras de livros, descobertas de YouTube, né? De canal de YouTube, de sites. Legal. A questão é falar, né? Falar. Na verdade... Perder o medo de falar. Perder o medo de falar, né? Saber que vai errar e aprender com isso. E a questão aí, como praticar o idioma quando não se conhece muitos alemães? Como faz? Isso acho que principalmente quando chega, né, na Alemanha, né, no cenário padrão, não o cenário do Bruno, né? No meu caso aí, nesse ponto eu fui privilegiado. Você foi bem privilegiado. Porque realmente eu entrei de cara, todos os amigos da minha esposa, a família e todo mundo, então eu tive o problema de praticar o português, né, porque era só com ela. Eu particularmente acho meio complicado porque, bom, eu cheguei para trabalhar. Então, o que acontece que diferente da cultura brasileira, onde a gente fica amigo dos colegas de trabalho, aqui na Alemanha é mais colegas de trabalho do que amigo, né? Então, demora um pouco, eu acho, para quebrar esse gelo. Então, era no trabalho e acabou, assim. Então, vinha para casa, não tinha muito contato, sabe? Isso é uma coisa que é meio complicado, né? Onde é que você quer conhecer gente nova, né? Se não for no trabalho, ou sei lá, no esporte, ou sei lá o que, né? O pessoal fala para entrar em algum clube e tal, então eu vou ter que fazer isso no futuro para ver se conhece mais gente, né? Mas o que vocês acham aí como... Vou fazer trabalho voluntário. Se tá na Alemanha, trabalho voluntário eu fiz... Porque para entrar na Hochschule, uma das exigências era ter feito um trabalho voluntário em alguma área, né? Sério? Tinha que fazer pra entrar? Legal. E aí eu fiz no NABU, que é uma organização do meio ambiente. Então eu pensei, como eu vou fazer alguma coisa do meio ambiente, eu vou entrar pro meio ambiente, né? Faz sentido. E aí eu entrei pro NABU e foi bem interessante. E só tinha gente, assim, idosas, não vou ser mal educada, idosas, então eu aprendi um alemão ali bem rústico, né? Uma coisa misturada com Schwäbisch, com Hochdeutsch ali, e gente super simpática. E foi ali que eu aprendi
a falar Prost pra cerveja e zum Wohl pra vinho. Eu aprendi hoje essa palavra. Importante. Eu não sabia que tinha essa diferença. É porque eu só bebo cerveja também. E outra coisa que as pessoas fazem é procurar um tandem, né? Que pra quem não sabe, tandem, até onde eu sei, é uma rede social, né? Aplicativo. E acabou virando um nome pra você conversar com pessoas que querem aprender o seu idioma e você quer aprender o delas. Basicamente, as pessoas... Referente ao tandem, ano passado eu arrumei uma tandem pra mim, uma mulher, só que assim, eu tive um grande problema porque ela falava português de Portugal. E eu acabei ensinando mais ela do que ela me ensinava. Por quê? Porque ela já estava no nível B2 de português, e daí a gente acabava falando só português, entendeu? E ela falava muito bem português. Ela fala muito bem Ela português. fala muito bem, tanto que assim, ela ama português, ela já estava repetindo, porque parece que ela faz na Volkshochschule e só vai até o B1. Mas é que nem a gente aprendendo alemão, a gente fala super bem. Daí ela foi repetindo, daí até aqui pra mim não valia a pena fazer tandem com ela, entendeu? Porque assim, pra mim não tava valendo a pena porque eu quase não falava alemão e já o português dela, ela disse pra mim que até teve uma vez que ela foi viajar pra Portugal, no intervalo, ela disse, gente, tá todo mundo me elogiando no português. Por quê? Porque assim, ela tava aprendendo comigo, entendeu? Mas assim, eu acredito que eu conheço algumas pessoas que tiveram contato com o tandem e fala que ajudou bastante. Sim, sim. O problema é ter paciência, né? Não sei se eu tô ficando velho, ficando chato, mas aí sair pra conversar, né? Não. É meio... Um café, né? Eu às vezes... Isso. Ou, tipo, tu vai falar com o teu amigo, aí teu amigo fala, como é que fala assim em português? Aí tu fica, meu Deus. E também a questão que tem que encontrar uma pessoa que a química bata, né? Porque não é só a questão da língua, mas se for uma pessoa chata, você não vai No querer. aplicativo lá no Tandem você consegue dizer qual assunto você se interessa. Legal. Isso é legal, você já filtra Eu mais. tentei falar com algumas pessoas, mas nunca desenvolveu assunto nenhum, até porque é um alemão, né? Vai falar sobre literatura. Acho melhor fazer uma amizade ali, né? Fala da vizinha. Tem uma outra rede social aqui, eu não sei se é alemã ou o quê, que é uma rede social focada na vizinhança. Então você se cadastra, diz teu endereço. Aplicativo. E você diz onde você mora e ele abrange somente as pessoas que moram no raio X da sua casa. Então você não consegue, por exemplo, eu não consigo falar com você, Bruno. Né? Pode ver. Mas eu consigo falar com a galera que mora próximo da minha casa. E eu fui lá e escrevi, tô procurando alguém pra conversar em alemão aí, tô aprendendo. E uma vizinha aqui, que mora aqui perto de casa, mandou mensagem. Ela mandou mensagem e falou, não, posso falar contigo e tal. E a gente conversa quase que todo dia, a gente já foi na casa dela, tudo. E ela é super, super querida ali. Gente, ela é um amor, vocês não têm ideia. E é somente em alemão que a gente conversa. Ela é um amor, vocês não têm ideia. Ela só fala com a gente em alemão. Ela não fala inglês, não fala espanhol, nem outro idioma, somente em alemão. Ela fala inglês, mas ela nunca falou uma palavra em inglês. E eu acho bem legal. Né? Porque... E ela fala bem devagar, o marido dela também fala bem devagar. Que bom. E é bem legal, assim. Foi um achado, assim. Porque a nossa vizinha, quando eu cheguei nela, a gente começou a conversar. Só que ela disse que se ela se esforça a falar em Hochdeutsch com a gente. Porque não é o costume dela. Entendi. Então, assim, pra mim tem uma certa... eu sinto uma dificuldade em entender ela. Entendi. Assim. Mas ela é uma pessoa super querida, nos ajudou muito no início, assim. E aí, aquela questão de falar do Ozzy, né? Depois de 1 ano e pouquinho, ela falou que a gente já podia chamar ela pelo nome e tal. Querida. Dá pra sentir aquela coisa da técnica na prática, né? Legal. Então é isso, acho que a gente tem um programa, né? Isso, eu acho que ele ficou bem bom. Eu também acho. Então, concluindo aí, eu acredito que cada um tem que descobrir a sua melhor forma de estudar, ter na cabeça exatamente o que você quer. Você quer se comunicar, você quer ser um escritor em alemão. Acho que a questão do objetivo é importante. O objetivo e tentar descobrir a forma que você mais consegue absorver conteúdo, se é autodidata, se você é melhor na gramática, enfim. Professor particular, seja lá o que for, né? Então eu acho que não tem uma fórmula, acho que cada um tem que descobrir seu caminho. Isso. E é isso, né? Boa sorte pra vocês. Boa sorte. É isso, pessoal. Boa sorte. Boa sorte. Então é isso, galera. Agradecemos aí. Esperamos todos na Alemanha falando alemão fluente. Alemão da Globo. Alemão da Globo, é Hochdeutsch. Plim, plim.